Mas você não acha que tem algum sentido a reclamação dos, digamos assim, dos empresários, da galera da direita liberal sobre a CLT? Agora eu vou entrar num assunto que eu não entendo, mas vendo só o discurso público, assim, porque o que eu vejo é o pessoal reclamando que a CLT meio que é difícil de você fazer o que ela manda. Por exemplo, eu aqui, se eu tivesse que contratar a galera de CLT, eu não teria empresa. Eu não teria ninguém aqui. Eu não teria como pagar tudo isso, fazer todas as coisas que eu precisaria fazer. Então é tudo PJ. Então, como é que se enxerga em algum ponto, assim, os empresários, os empreendedores, a galera da direita, tem algum ponto correto sobre essa situação? Eu acho que é muito... vamos lá. Acho que são duas coisas. Primeiro eu vou falar sobre o seu caso ali, né? Do PJ, coisa do tipo. Uhum. O CLT é uma relação de emprego. Dentro de uma sociedade tem vários tipos de relação de trabalho. Então, por exemplo, você pode ser sócio de alguém, né? Aí você tem uma relação que envolve trabalho, mas é uma relação societária, né? Você pode ser associado. Advogado gosta muito de trabalhar como associado, né? Então eles se associam em torno de alguma coisa, em torno de um trabalho, e ficam trabalhando de forma associada. Você tem trabalho, por exemplo, voluntário, né? ONG, esse tipo de coisa, envolve geralmente algum tipo de trabalho voluntário, também é um trabalho, mas também tem um tipo de regulação. Você tem um trabalho de prestação de serviço, que seria uma empresa prestando serviço para outra. Também outra relação de trabalho. E dentro dessas relações você tem a relação de emprego. Então cada classe dessa relação de trabalho, cada classe tem as suas características, o que eu chamo de direitos e deveres. Todo mundo tem direitos e deveres. Então vamos lá, a CLT, ela engloba a relação de emprego, que tem um conjunto de direitos e um conjunto de deveres. PJ é uma outra relação de trabalho, que envolve outros direitos e outros deveres. O que é o processo de pejotização? Que as pessoas às vezes confundem, né? Como se o PJ fosse uma coisa ruim. E não é ruim, né? O pejotização é o quê? Uma pessoa que tem essa cesta de direitos e deveres do emprego, de um trabalhador empregado, só que ela está se falseando, fingindo que ela é um PJ, que ela tem outros direitos e deveres. E quando esse vínculo acaba, aí ele vai buscar a justiça para poder falar assim, acho que a relação que eu estava ali não era de uma relação de prestação de serviço, era uma relação de emprego. Entendi. Estava sendo falseada. Ponto. Esse corte aqui é um oferecimento Notórios Investimentos. Se você tem mais de 300 mil reais de patrimônio e quer alocar esse patrimônio da melhor maneira possível, de acordo com o seu perfil de investimento e com os seus objetivos, acessa aí a Notórios Investimentos e conversa com o meu consultor, que é o Felipe. Ele vai te ajudar e vai te falar lá como fazer esses alocamentos. Notórios Investimentos, para você cuidar do seu patrimônio. O que no Brasil é convencionado? Quem vai determinar, quem vai chamar as pessoas para ver o que aconteceu, deixou de acontecer, para ver como era o seu trabalho, como não era, qual eram os seus direitos, quais eram os seus deveres naquela relação de trabalho, é a Justiça do Trabalho. Então a Justiça do Trabalho vai falar se aquela situação específica era emprego ou não, ou era prestação de serviço no caso. Então ela vai chamar todo mundo, juntar provas, todo mundo vai trazer, vai contar o que era e o que não era. E aí ela vai determinar. Se a Justiça vai falar assim, não, isso aqui não é relação de emprego não. Aí o processo vai para a esfera civil. É o civil que resolve esse tipo de coisa, não é a Justiça do Trabalho. Então esse que é o ponto. PJ, emprego, CLT e pejotização. É a falseação disso. Vamos lá, relação de emprego. Ela tem algumas características, talvez as principais delas sejam 5. Pessoalidade. Então é a pessoa que precisa lá fazer o trampo. Vamos supor, você contrata um pintor. Vou falar do teto, que nós estávamos falando do teto. Você contrata aí um cara um pedreiro para vir tirar o teto aí para poder fazer o que você precisa fazer. Ele vai, tem a pessoa dele, mas ele vem com o ajudante um dia, no outro dia ele vem com o outro, no outro dia vem o outro ajudante. Não tem necessariamente a função, a pessoa dele tá lá. Não tem essa pessoalidade dele. O emprego não, o emprego tem que ter. Eu trabalho numa firma, eu trabalho no iFood, sou CLT do iFood. Sou eu que tenho que ir lá, o Tamir Felipe. Tem a pessoalidade. Pessoalidade é uma das características da relação de emprego. Então tem que ser você que precisa ir lá. Segunda, não eventualidade. Então não pode ser um trabalho eventual, igual um editor de vídeo. Pô, essa semana tem um vídeo para passar para ele, mês que vem tem 2, coisa e tal. Então é uma coisa que é eventual. Não é todo dia, toda hora, tal. Na relação de emprego, não, é todo dia, toda hora. Não é uma coisa eventual. Então tem pessoalidade, não eventualidade. Subordinação.
Então, por exemplo, o pintor vai vir aqui pintar coisa e tal, você não fica perguntando pro cara como é que tinta vai passar, que é pra passar tinta assado ou não assado, coisa do tipo, que o rolo tem que passar de baixo pra cima e não de cima pra baixo e tal. Não tem esse nível de subordinação numa relação de prestação de serviço. Numa relação de emprego, tem. O seu chefe vai falar como você vai fazer as coisas, você vai ter que respeitar, você vai ter que ouvir coisa e tal, e fazer do jeito que ele mandar você fazer. Então tem essa relação de subordinação muito forte. Tem a remuneração sempre, né? Todo mês, tal, aquela remuneração acontecendo, tal, que seria o salário, fixa. Então essas são as características. Não é que ter só uma delas caracteriza, mas geralmente quando essas características estão juntas, caracteriza emprego. Aí vem aquela discussão do motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo, por que as pessoas batem na tecla de que é sim uma relação de emprego? Porque ela tem todas essas características, só não tem a da subordinação. Porque supostamente não tem nenhum chefe ali subordinando o cara. Porém, quem faz o papel da subordinação é o algoritmo do aplicativo. Então ele vai recebendo prêmios e punições se eles fazem as coisas do jeito que a plataforma quer. E isso funciona como um processo de subordinação. E também acho que não teve um processo de seleção, né? Pro cara entrar. Ele entrou lá, baixou o aplicativo e entrou porque quis. Também tem esse aspecto. Mas isso não é uma das características de emprego, né? Esse processo seletivo não é. Sim, mas eu acho. Mas isso não é algo que se pode argumentar? Então, pode ser que sim, pode ser que não. O aplicativo tá lá, você baixou, você quis dirigir porque você quis. Tá, mas aí o PJ também não. Vamos colocar assim do PJ e tal, então, também não. Exato. Então, assim, qual que é o ponto? O ponto é, dentro da cesta de características de direitos e deveres, ela está muito mais enquadrada na cesta de relação de emprego, do aplicativo. Não, sim. Ela faz muito mais check na relação de emprego do que na relação de autônomo, por exemplo. Sim. Eu entendo, mas esse negócio do aplicativo é foda, porque eu sinto que o problema não é nem o aplicativo em si, ou a relação ali que ele criou com o cara que tá dirigindo, né? Ou entregando as encomendas e tal. Eu sinto que o problema é que a gente vive num país tão fodido que uma coisa que era para ser um bico ou uma renda extra, de fato, acabou se tornando a única salvação das pessoas. Porque se você... Não sei como é que tá a situação agora, lá nos Estados Unidos, por exemplo. Normalmente quem faz esses empregos, vamos botar assim, é o estudante ou o imigrante, né? Que é o cara que realmente... O estudante quer tirar uma renda extra, o imigrante é o que sobrou para ele fazer. Aqui no Brasil virou a profissão da galera, né? Porque a gente tá fudido aqui, o cara não tem o que fazer. Então, assim, o que você acha que é o problema? É o aplicativo em si, essas grandes empresas, ou a situação que o Brasil se encontra que acabou escorrendo toda a responsabilidade para esses aplicativos? Na verdade, é o problema econômico. É o problema da baixa complexidade econômica brasileira. Então, a sociedade entende que tem que ter um estado de bem-estar social mínimo, né? Que são os interesses coletivos ali. E a economia ou o nível de produção precisa dar respostas a esse bem-estar social. E o problema é que isso isso necessariamente envolve indústria. Então, quanto mais você desenvolve o seu parque industrial, mais você vai conseguir implantar esse estado de bem-estar social, porque sua produtividade vai subir muito. Então, uma coisa que você demorava muito pouco para fazer, uma sociedade demorava muito tempo para fazer, agora ela consegue fazer muito mais em muito menos tempo. Então, isso é um ganho de produtividade. E esse ganho de produtividade só se dá em nível de escala tecnológica e industrialização, implantado no território. O Brasil está passando por um processo de desindustrialização. Então, se a gente... Eles estavam falando da era trabalhista e tal, enfim, no final dos anos 80, ali, pegando também um pedaço da ditadura militar, o Brasil tinha em torno de 30% do PIB era derivado da indústria. Hoje está em 9% da indústria. O resto é tudo serviços, esse tipo de coisa, serviços de baixa sofisticação, manufatura, agronegócio, coisa do tipo. E isso não paga o meio de consumo moderno. Eu sempre costumo dizer que boi não paga iPhone. Vamos imaginar em qualquer tipo de escala, né? Imagine uma fábrica de iPhone, um terreno de uma fábrica de iPhone. E quantos iPhone ela cospe por dia? E quanto custa aqueles iPhone, né? E vou colocar em valor total. E agora imagine a mesma quantidade em boi. Sabe, quanto tempo você precisa cuspir um boi pra fora, ou pra vender sêmen, ou leite, ou carne mesmo, né? E quanto aquilo de espaço precisa. Então, você conseguir fazer muito mais com menos, agregar muito mais valor na coisa,
é determinante para esse nível de vida que a gente precisa manter. Então o Brasil ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso, então ele fica muito atrás dos outros e a renda das pessoas vão deprimindo. E aí é que eu falo do empresário. O empresário ele reclama com razão, porque os custos dele estão muito elevados, ele reclama com razão. Só que eu acho que ele reclama no lugar errado, porque ele não vai resolver esse problema precarizando a relação que ele tem com o empregador. Ele não vai resolver esse problema se o trabalhador dele não tirar umas férias. Se o trabalhador não ganhar o 13º salário dele, se o trabalhador trabalhar preocupado porque ele pode ser mandado embora qualquer dia e não ter um mínimo de estabilidade. Mas o argumento do empresário é que ele tá vivendo assim, né? Então, ele tá vivendo assim, mas ele, em tese, tá? Ele tá de uma outra relação e ele tem outros louros. Porque ele, em tese, ele explora, que explora não é a melhor palavra, né? Mas sim, mas eu entendo. O empregado vai lá, faz uma coisa, faz 10. Ele paga 8 pro funcionário e ganha essa diferença, é o lucro dele, né? A diferença de 10 que ele ganha, que o funcionário fez para 8, com a mão de obra do funcionário ele tá ganhando. Então é uma outra dinâmica. Mas se ele fizer menos 5, ele tem que pagar o 2 igual, né? Mas é a vantagem, né? Se o funcionário fizer 15, ele também vai ganhar o 7. Esse é o risco. Esse é o business, né? Esse é o jogo. Então, mas o cara tá correndo... É que assim, eu vejo que essa discussão é foda, porque normalmente a gente acaba falando sobre os grandes empresários das grandes empresas, né? Amazon, Google, e aí realmente você tem um contraste bem maior, assim. Mas quando a gente fala sobre as pessoas que têm empresas normais, médias, pequenas e tal, eu vejo que existe um pouco, assim, de... Pode ser que ele esteja reclamando no lugar errado, mas eu entendo a dor do cara. Não, eu também entendo. Se o cara falir, o cara tem que pagar os direitos do cara que trabalhou pra ele, mais as dívidas, mais, sei lá, o fornecedor. Então, assim, a vida dele também não tá fácil. Ele não tira férias, ele não dorme direito, assim. Parece que tá todo mundo muito fudido. Mas é isso mesmo, né? Só que assim, como eu tô dizendo, né? Esse é o game, né? Não dá pro cara entrar num game e achar que ele só vai poder ganhar. Se o trabalhador produzir 15... eu pego o meu 7, vou tirar minhas férias, coisa e tal, e pago os 8 pro trabalhador, já era. Agora, se o trabalhador produzir menos 15, aí eu vou ficar com preju, tal, não sei o que, se eu roubar cliente, vou ficar preju, aí não, então eu vou tirar dele. Sim. Na hora de perder, esse aí ele que vai perder, e na hora de ganhar, eu que vou ganhar? Não dá pra ser assim, né? Aí esse nem é nem o jogo, né? E eu acho que o empresário brasileiro nem quer isso, né, de uma forma geral. Eu acho que é muito mais, não é safadeza. Né? Mas você entende a origem da dor do cara que reclama sobre a CLT. Só acho que tá mirado pro lado errado, né? Ele tem que mirar... Cara... Vou pegar um exemplo muito mais prático, assim. Uma coisa que fale muito em empresa é capital de giro, cara. Capital de giro fale muito em empresa, velho. O cara não tem o dinheiro pra investir, pra poder girar o negócio dele durante um tempo, até o negócio dele criar uma maturidade. O cara não consegue fazer isso. Aí o cara vai o quê? Vai num banco pedir dinheiro. O banco vai no banco pedir dinheiro, a taxa de juros base do país 15%. E ele vai competir contra depende do setor, vai competir com um setor externo, né? Que tá sendo financiado por a taxa negativa. Taxa negativa. O cara pegou 100 mil reais emprestado em outro país e o cara, depois de um ano, vai devolver menos de 100 mil. Taxa negativa. Enquanto o cara aqui, o cara aqui pega o 100 mil, no ano que vem ele vai devolver 120 e poucos mil. Né? Porque aí é juros sobre juros, enfim, 120 e poucos mil. E ele tá competindo com o mesmo cara em determinados setores. Aconteceu isso comigo. Eu tinha uma empresa de camisetas, né? De nacional, né? Músicos nacionais e tal. E aí eu quebrei por causa que eu não tinha capital de giro para enviar as camisetas. Que é o seguinte, comecei a comprar e comprei... Mano, como é que eu posso baratear para entregar uma coisa boa? Vou comprar tecido. Para comprar tecido, eu preciso comprar no mínimo de nível de escala. Aí fui lá na empresa Menegote no Rio Grande do Sul. Ó, se você comprar 2 mil em pedido, eu consigo frete grátis. Quanto que é o frete? R$700. Pô, eu só preciso de 1.000. Mas se eu pegar 1.000 mais 700 pra trazer até aqui, já dá 1.700. Melhor colocar mais 300 e ficar o preço de gás, ficar com 2, né? Com dois rolos, 3 rolos de tecido, né? Então tá bom, vou lá. Começo, aí vou na costureira, aí vou lá comprar o negócio aquelas mesas de silcar, compro tela, compro tinta, compro tudo, começo. Aí, mano, tô lá com um monte de meu estoque pronto, de camiseta e tirando dinheiro da onde não tem, né? Já naquele negócio. Vamos vender. Beleza. Se eu vender 10 por dia... A média de frete é 30 e poucos reais. 10 dá 300 e pouco. E se eu vender 100 no dia? É 3 mil. Que eu tenho que girar e o PagSeguro só me paga daqui 28 dias. Esses 3 mil. E se eu vender 1.000 por dia? São 30 mil que eu tenho que botar pra girar até 28 dias o PagSeguro me pagar. Eu tenho que ter 30 mil pra girar. Chegou uma hora que ficou tão apertado que eu não conseguia mais fazer aquilo. Você vendo? Não era a relação do trabalhador, da costureira que fazia as costuras da camiseta,
Não era isso, é a dinâmica da economia. Aí eu vou pensar, pô, e se eu pegar esses 3 mil que eu tenho lá para receber há 28 dias que eu vendi 100 camisetas no dia, e se eu antecipar, pedir pro banco antecipar? Que seria, os mais antigos, né, falar que é aquele duplicata, né? Descontar as duplicatas. Antecipar esse dinheiro. É um juros absurdo também. O cara come um pedaço ali. Come um pedaço, entendeu? Esse sistema maluco que tá no Brasil. Mas então você acha a CLT brasileira, digamos assim, perfeita? Eu acho que tem algumas coisinhas assim, tudo perfumaria, cara. Igual, por exemplo, na última reforma trabalhista, os caras mudaram o negócio das férias. Que isso aí, cara, todo mundo que tem CLT na vida já brigou com isso. Que era tipo assim, você tem direito a 30 dias de férias, uma vez por ano, né? E você só pode vender 10. Então você tinha que necessariamente tirar os 20 dias de férias, de descanso. Só que esses 20 dias você não podia tirar quebrado. Você tinha que tirar tudo de uma vez. Então muita gente em firma fazia o quê? Pô, vou assinar o papel aí, que eu tirei os 20 dias, coisa e tal. Combinava com o chefe, eu tiro 10 aqui essas 2 semanas, e aí fico 10 na casa, depois a gente combina, tá? E ficava nessa. E ficava meio que ilegal, sabe? O cara ficava 10 dias sem bater ponto, recebia as férias normal, e depois 10 dias lá na frente, o chefe abonava, porque o cara em tese teria faltado, mas na verdade era os 10 dias, ficava. Todo mundo trabalhou CLT, já fez isso na vida. Aí na reforma trabalhista, o cara arrumou, não, pode negociar isso aí. Esse tipo de férias dá pra negociar direto, o patrão e o funcionário. E agora tem algumas leis que tem que ser no mínimo 10 dias e tal, mas o cara pode tirar esses dias picados. Isso melhorou, mas é uma perfumaria, não muda essencialmente nada, entendeu? Era uma perfumaria na relação que poderia ter melhorado. Mas é aquela conversa que o salário que o cara combina com o empregado sempre vai ser o dobro pra ele. Isso aí é mito? É mito, né? É mito porque as pessoas acham que o custo do funcionário é só salário. E não é só salário, né? Por exemplo, dei aqui 2 exemplos, né? 13º e férias. É dinheiro que vai direto pra mão do funcionário direto, né? Direto que eu falo, gente, tem os descontos do funcionário com o governo, coisa e tal, mas isso é uma relação do funcionário com o governo. Falando, o patrão paga direto pro funcionário isso. E é um dinheiro que vai direto. 13º não é salário. Férias não é salário. 1/3 das férias não é salário. Multa rescisória não é salário. Mas tá lá, tá no cálculo tanto do patrão como no cálculo do funcionário. E aí qual que é a mágica dos caras? Como eles querem imaginar que o custo que tem pro patrão é só referente ao salário. Então ele pega o salário e compara com o custo. Só que nesse custo que ele fala, aí você pergunta, mas quais são esses custos então? Por exemplo, eu preciso provisionar o 13º. Então, não é só o salário, né? Você tá falando 13º, que vai direto pro cara. Tô falando. Eu tenho que provisionar as férias. Que também não é salário do cara, né? Que você tá comparando contra salário, né? Também não é salário. E esse dinheiro vai direto pro cara também, não vai? Vai, então. Tá no seu custo lá. Eu tenho que provisionar o FGTS. O FGTS também não é salário, mas vai direto pro cara. Não vai também? Não vai numa conta pro cara? Não vai direto? Vai também. Aí a multa rescisória, a provisão da multa rescisória, se você precisar mandar o cara embora, multa de 40%, também um dinheiro que vai direto pro cara. E se você não mandar o cara embora, o cara pedir as contas, esse dinheiro retorna pra você, que é só provisionado. Então é essa brincadeira que eles fazem. Aí que nesse debate todo, que eu falei pra você, 76% do custo do patrão, e esse é o número, 76% do custo do patrão mensal vai direto pro funcionário. Vai direto. É dinheiro que vai direto. Mas se não fossem esses direitos, o salário base não seria maior? Não, necessariamente não. É isso que eu mostro lá no estudo do professor Nelson Marconi. Pegou a sociedade brasileira hoje e falou, vamos ver quem tá na relação de emprego, mas sem estar na CLT. Em tese, essa pessoa deveria ganhar mais, correto? Porque não tem todo aquele custo. Correto? Faz sentido? Sim. As pessoas hoje que têm uma relação de emprego estão informais, né? Não estão com CLT. Já que eu não vou ter que pagar o 13º, eu consigo aumentar um pouco o salário dele durante o ano. Isso. Em tese, esse é o argumento que eu escuto, né? É esse. Aí é só pegar as pessoas hoje, né? E olhar se elas ganham mais, em média. Não, ganham menos. Menos, PJ ganha menos que CLT? Não, é que PJ não é um informal, né? Tá, informal ganha menos. Tá, mas o PJ ganha mais. Depende. Lembra que eu falei que PJ é uma outra relação de trabalho? Sim. Vamos lá. O que é PJ seu aqui? Vamos dar um exemplo prático. O que é PJ? O que você contrata de PJ aqui? Pessoas que prestam um serviço que não é aquela coisa. Fala por exemplo, editor de vídeo? Editor de vídeo, sim. Editor de PJ. Ele presta serviço só pra você? Não, ele tem outros caras que... É ele necessariamente que edita seu vídeo? É. É ele? Sim. Você controla a jornada de trabalho dele? Não. Não.
ele é subordinado seu? Daqui a pouco eu tomo um processo. Não, ele é... Não, ele é porque eu falo, faz isso, faz aquilo, tem que ser assim. Não, mas ele faz do jeito dele, da hora dele, quando ele quer, coisa e tal, né? Do jeito... então não é seu subordinado. Correto? Às vezes eu falo, pô, preciso de amanhã, pra amanhã esse vídeo. Então, ele pode falar pra você, não, mano, não consigo amanhã. Posso chegar depois de amanhã. Aí eu falo, tá fora então. Não, você pode romper com ele, né? Pode romper. Não, Sim. Sim, mas não é isso que você faz? Não é um acordo mais... É mais... Não sei o que é. É mais tranquilo, parece. Não tem uma pressão, isso. Um negócio meio esquisito. Ele é um trabalhador legal, é isso. Ele tá prestando serviço pra você, pra outro, coisa tal, como se fosse um pintor. Pra você, pra outro, ele não é seu subordinado. Você não controla a jornada de trabalho dele. É isso. Não tem a pessoalidade, né? Não tem a pessoalidade. No seu caso específico tem, mas amanhã se a empresa dele começar a crescer muito, ele vai falar, Petri, vem cá, tem um menino bom aqui, coisa e tal, que vai editar seus vídeos do jeito que você gosta, beleza? Vou prestar do jeito que é, não vai cair a qualidade, o menino vai continuar. E você fala, tá bom, vamos ver. Testa primeiro, entregou, sua vida vai seguir, não é? Se o cara for ruim, eu vou querer o cara, né? Então. Aí eu vou ter que aumentar o salário. Vai começar a prestar um serviço ruim, né, pra você, né? Seria isso o caso, né? Mas agora se prestar normal, a empresa dele continuar prestando um serviço normal pra você, você vai continuar, né? Mas então por que muita gente... O que eu quero dizer pra você é que não tem necessariamente a pessoalidade. Não é necessariamente ele que precisa fazer isso pra você. Só precisa te entregar do jeito que você quer. Não é isso? Mas um trabalhador também... Se o cara mandar a mãe dele fazer e ficar bom, não pode, né? Não, se você tem um editor de vídeo aqui, seu empregado, você controla o jornal. Mas aí eu tapo meus olhos. Não, quem fez o trabalho. Então, você não vai fazer isso, eu não quero saber quem fez. Se ficou maneiro, tá legal. É que você não vai fazer isso, né, necessariamente. Mas assim, se você tivesse um editor de vídeo, um funcionário seu, coisa e tal... Das 9 às 5, no escritório. Isso. A primeira coisa que você ia fazer, a dinâmica sua ia mudar. Você fala assim, mano, tem um funcionário ocioso ali, e eu vou precisar começar a produzir conteúdo pra ele, porque eu tenho 8 horas ali que eu preciso usar. Sim. Você começar a entrar nessa dinâmica. E ele não vai poder mandar a mãe dele pra fazer. Você brincou que vai poder mandar, mas em tese não vai poder mandar, né? mas aí por que tem tanta gente que cumpre um trabalho que seria CLT, mas faz sobre PJ? O cara tá lá segunda a sexta, tem as características, mas os caras preferem fazer PJ. Porque tem sempre espertalhão na dança, né? Tem uns espertalhão na dança, que tá falseando o tipo de relação. E é isso que o Supremo Tribunal Federal agora suspendeu, né? Então, assim, o cara quer que o funcionário dele tenha os deveres de um empregado. Ele quer isso. Só que aí ele vai lá e fica falseando a relação. Como se fosse a relação que você tem com seu editor de vídeo. Mas não é. Na prática, ele tá tendo uma relação de emprego. Quando isso se rompe, né? O trabalhador ou alguém pode se sentir lesado. E é isso que acontece. Às vezes acontece, mano, eu acho que sair com a mão na frente e atrás não foi bom esse negócio pra mim. E aí o cara vai buscar a justiça. Nesse processo da justiça, que aí sim é a pejotização, aí a justiça vai definir, não como os caras dizem, que né, na base da palavra do trabalhador, não é isso. A justiça do trabalho vai fazer uma investigação como qualquer processo. Vai chamar testemunha, vai pedir provas, vai pedir comprovantes, coisas do tipo. E vai decidir isso. Não, isso aqui não era pejotização. Tava falseando a coisa. Paga os direitos dele. Entendeu? É isso. E aí o STF, por lobby, isso é muito importante dizer, por lobby, que é aquele negócio da raposa cuidando dos galinheiros, né? Então o senhor Gilmar Mendes, especificamente, ele foi e cancelou todos esses processos de pejotização. Ele primeiro entrou numa briga contra a Justiça do Trabalho, falando que a Justiça do Trabalho estava dando muita causa de pejotização. Sendo que o órgão específico para olhar se era relação de emprego ou não é a Justiça do Trabalho. Então o Gilmar Mendes começou, o STF, não, mas vocês estão dando muita ganho de causa. Vocês estão dando muito processo de pejotização, coisa e tal. Aí a Justiça do Trabalho, mas, ministro, é a gente que é o competente para ver se é trabalho ou não, se é emprego ou não. Se é emprego, meu filho, é lei, tem que cumprir. Não tem muito o que fazer, não. Começou esse embate. Aí o Gilmar Mendes, um dia, vou suspender todos os processos de pejotização. E estão todos suspensos hoje. Só que o Gilmar Mendes é empresário. Ele é empresário do ramo de educação. E aí você vê aqueles negócios, né? Ministro da Suprema Corte passeando, né? Fazendo festinha com o dono do iFood. Passeando em evento do LIDE, né? Que é do João Dória, juntando o setor privado com o ministro da Suprema Corte, que ninguém entende por causa disso. Eles faziam isso antes fora do Brasil, né? Na maior cara de pau. Aí um tempo começou a pegar mal, ficou fazendo meio escondido. E aí agora que esse negócio de lei Magnífica, essa palhaçada, agora não pode mais fazer lá fora, agora eles estão fazendo aqui dentro, assim. Literalmente isso, velho. Encontro de empresários com o ministro da Suprema Corte. Agora eu te pergunto, Petri, qual que é o que o empresário tem que se reunir com o ministro da Suprema Corte? Para manter o capitalismo funcionando, né?